Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal O Mordomo Cristão. Eu sou o Thiago e eu estou aqui para poder apresentar um conteúdo de qualidade para você. Não só com qualidade, mas um conteúdo abençoado, né? Cada vídeo aqui ele é pensado, né, e ministrado, na verdade, pela palavra de Deus, tá? Então, tudo que a gente vai apresentar aqui, a gente apresenta de uma maneira didática, tá? Para que você possa compreender da melhor maneira possível a palavra de Deus, baseado na palavra de Deus e só na palavra de Deus, tá? Aqui não tem achismo, não tem disse que me disse, né? A gente pauta tudo na palavra de Deus e somos guiados pelo Espírito Santo para poder trazer a revelação da própria palavra, aquilo que já está revelado na própria palavra, tá bom? E nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a mordomia cristã, tá? Mordomia cristã, né? O chamado de Gênesis capítulo 2, versículo 15. Nós vamos pautar o nosso vídeo, o nosso conteúdo nisso, para explicar sobre a mordomia cristã, como isso aconteceu, que na verdade, né, a nossa vida inteira é pautada e baseada na mordomia. Então você vai entender e compreender agora de uma vez por todas o que significa isso e como que nós podemos, né, viver essa mordomia cristã, sendo abençoados por Deus, né, pelo Espírito Santo, guiado por eles, para que a gente possa glorificar e honrar a Deus com as nossas vidas. Algo que vem desde Gênesis, desde o princípio, desde a criação do mundo. Beleza? Então, bora pro vídeo então. Então, dentro do nosso mapa mental, tá? Eu gosto de utilizar mapa mental para poder falar, né, das coisas de Deus, daquilo que Deus tem ministrado, né, no meu coração, para que eu possa também ajudar a ser ministrado no seu coração. O meu maior desejo é que o Espírito Santo de Deus conduza todo o conteúdo desse vídeo, conduza esse canal para me abençoar, claro, porque eu preciso, na verdade, a aplicação dessa palavra na minha vida e também para que ele possa abençoar a tua vida, para que você consiga também aplicar, né, essa palavra, né? O bom é a gente adquirir conhecimento, mas melhor ainda é a gente aplicar esse conhecimento para que a gente possa absorver ou, na verdade, aprender a sabedoria. Que a sabedoria, na verdade, ela é você saber aplicar o conhecimento que você tem adquirido, tá? Então, adquira esse conhecimento, tá? E aplique ele. E assim você vai obter sabedoria na sua vida, tá? Então, vamos falar aqui, ó, de mordomia cristã. Mas para que a gente possa entender exatamente o que significa mordomia, porque hoje no mundo as pessoas, quando falam de mordomia, né, parece que é só, né, a pessoa tá vivendo, né, cheinho de mordomia e tal, e mordomia não tem nada a ver com isso, tá? Não tem nada a ver com isso. Mordomia tem um outro significado, e a mordomia ela vem desde os primórdios lá, desde Gênesis, vem lá baseado lá em Gênesis, lá quando Deus já instituiu o homem como mordomo fiel dele aqui nesse planeta, aqui neste mundo, nesse planeta Terra, que Deus criou tudo. Então a gente precisa entender primeiramente o significado de mordomia para que a gente possa seguir aqui depois para o chamado de Gênesis capítulo 2, versículo 15, beleza? Então vamos lá. O significado, né? O que significa mordomia, né? A palavra mordomia, ela vem da ideia de cuidado, administração. Você pega e imagina aquele um mordomo, né? Aquele mordomo de uma mansão, né? Ali de terninho, gravata, uma gravatinha borboleta, aquele todo pomposo, né? Ele é um mordomo, ele tá ali para servir, ele tá ali para cuidar, né? Ele tá ali para administrar aquela residência, aquela mansão, o que seja, né? Que o dono daquilo tenha colocado sobre os cuidados dele. Então a mordomia ele vem da ideia de cuidar, da ideia de administrar, tá? Só que a mordomia é um conceito que envolve a responsabilidade e o cuidado sobre algo que não nos pertence. É aquela ideia que eu falei agora mesmo do mordomo ali, né? Ele administra e cuida e é responsável ali, por exemplo, daquela mansão, daquela propriedade que não é dele, não pertence a ele, mas ele tem toda a responsabilidade daquilo como se aquilo fosse dele, tá? Então,
isso foi confiado, né? A mordomia é algo que não nos pertence, mas que nos confiável, né? O Deus nos confiou isso, essa é a ideia, né? Então, no contexto cristão, da nossa vida cristã, a mordomia refere-se ao ato de administrar de forma fiel e responsável os recursos, os dons, o tempo, né? Os talentos, né? Tudo que Deus nos deu, tudo que Deus te deu é para você administrar da melhor maneira possível, é para você cuidar. Então, essa é a ideia, isso é mordomia. Mordomia é a gente administrar e cuidar com responsabilidade daquilo que não é nosso, mas daquilo que é de Deus, tá? Porque é Deus que nos deu todas as coisas e que nos capacita a cuidar das coisas que Ele tem colocado nas nossas mãos e nas nossas vidas, tá? E para a gente entender melhor a mordomia, ela é baseada em 5 elementos fundamentais, tá? A mordomia. Para que você tenha uma ideia, uma visão geral do que realmente significa mordomia, existem 5 elementos fundamentais que a gente vai abordar eles aqui de uma forma sucinta e didática, tá bom? Então, um dos elementos principais é a administração, o outro é a responsabilidade, servir e ser grato, né? O serviço e a gratidão, a humildade e uma visão eterna. Esses são fundamentos, são elementos fundamentais ali da mordomia para que você possa entender, né, que ela, na verdade, ela faz parte de todas as esferas da nossa vida, né? Então, a administração como um elemento fundamental da mordomia significa que você ser mordomo, né? Ser mordomo significa ser um administrador, né? Alguém que cuida e organiza o que lhe foi confiado. Isso inclui bens materiais, relacionamentos, né? Família, habilidades, até mesmo o nosso tempo. Até o nosso tempo a gente tem que saber administrar com maestria, com responsabilidade, o nosso tempo, né? O que a gente faz com o nosso tempo, o que a gente tem feito, como a gente tem se ocupado com o quê. Isso faz parte, é um dos elementos, né, da mordomia, né? Pensando, né, com essa luz voltada para a palavra de Deus, voltada para a vida cristã, tá? Esse pensamento da mordomia voltada para a nossa vida cristã. Outro elemento, né, fundamental da mordomia é a responsabilidade. O mordomo, né, ele é responsável pelo que tem em mãos, né? Então, essa responsabilidade vai além do uso adequado dos recursos, tá? Envolve também a proteção e a preservação do que foi confiável a ele, tá? O que isso significa? É que você é responsável daquilo como se aquilo fosse teu. O mordomo é responsável daquilo como se fosse dele e ele tem que administrar aquilo, ter um cuidado, uma responsabilidade, preservar e cuidar de tal forma que seja quase que, sabe, meu. Essa é a ideia. Um mordomo fiel é aquele que olha para aquilo que está nas mãos, entende que aquilo não é dele, mas ele sabe que ele tem que cuidar daquilo com maestria, com muita responsabilidade, sabe, com muito temor, né, a Deus, porque sabe que tudo aquilo vem de Deus, né? Então é algo que vai até além, né, desse entendimento. Agora, outro elemento fundamental da mordomia é o serviço e a gratidão, tá? A mordomia cristã é um ato de serviço a Deus e ao próximo, porque a vida cristã é isso, né? A vida cristã, ela simplesmente se resume em honrar e glorificar a Deus e amar, né, o meu próximo, as pessoas. Então, a vida cristã é Deus e as pessoas. Isso é vida cristã. É a base, é o alicerce da vida cristã, tá? É viver com gratidão, confirmando que tudo o que temos é um presente divino e que devemos usá-lo para glorificar a Deus e ajudar os outros. E esse, para mim, aqui, é um dos elementos fundamentais da mordomia, o serviço e a gratidão. Ele é o elemento fundamental e eu acredito que a vida cristã realmente ela está focada, baseada e alicerçada nisso tudo aqui, que é glorificar a Deus e ajudar os outros. Essa é a vida cristã, ou seja, isso é mordomia, né? Isso é ser mordomo, né? Fiel, mordomo cristão, um mordomo de Deus, tá? Outro elemento fundamental, tá? Que a mordomia está baseada, né? Está
intrinsecamente ligado é a humildade, né? Um mordomo, ele tem que entender que ele não é dono do que ele administra. Isso tem que estar muito claro. Quando você tiver isso na sua cabeça, você vai conseguir compreender toda a tua vida e você vai ver que que nada daquilo é teu, mas que você tem a responsabilidade de administrar tudo aquilo, né? Então, essa humildade de entender isso, ela é fundamental para a confiança de que estamos aqui para cumprir a vontade de Deus e não a nossa própria. Então, esse tipo de humildade é de você entender que o que você administra, o que você cuida, não é teu, que é Deus que colocou isso na tua vida, que é a vontade dele, que Deus é soberano, que a vontade dele é soberana sobre a nossa vida, e que a gente tem que entender que primeiro vem a vontade de Deus, e não a nossa própria. Então, se a gente seguir essa regrinha, vamos dizer que é uma regrinha, a gente vai viver muito melhor. Nós vamos ser mordomos muito melhores, porque nós entendemos que a humildade faz parte disso tudo. A humildade tem que fazer parte disso para que a gente entenda, né, essa base, né, da mordomia, tá? E outra coisa que faz é um elemento fundamental, né, da mordomia que a gente tem que entender é a gente ter uma visão eterna. A mordomia, ela tem uma visão eterna, tá? Ela não se limita aqui agora, ao presente, a hoje, a esse momento, tá? Ela envolve também a perspectiva de que somos chamados a administrar os recursos de maneira que impactam não apenas nessa vida ou na nossa vida, mas também a eternidade, porque tudo que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. Tudo que nós administramos, todas as decisões que a gente toma, tudo que a gente faz e também tudo que a gente não faz ecoa na eternidade. Então, se a gente administrar, se a gente prestar atenção, se a gente for responsável, se a gente for humilde, se a gente for grato, né? Se a gente entender o serviço que nós estamos aqui para prestar a Deus e às pessoas, a gente vai ter um peso de glória muito maior. Então, a mordomia não está só relacionada aqui a esse tempo, mas à eternidade, a galardão, a recompensa, tá bom? Então, dito isso, nós vamos aqui vir para o chamado, né? Porque a mordomia cristã, Deus chamou o homem ou incumbiu ele dessa responsabilidade, ou deu a ele, né, essa graça, né, essa coisa maravilhosa de cuidar da criação, né, de que Deus fez, porque Gênesis é o começo de tudo, é onde Deus criou todas as coisas, criou os céus, a terra, os animais, até o próprio homem é criado por Deus, né? E o homem, ele é ali o ápice da criação de Deus. Então, e você vê que Deus, ele contemplou, né, a criação dele, ele descansou ali no sétimo dia, ele admirou e disse, que bom, nossa, que bom que eu criei, né? Essa é a ideia, Deus ficou maravilhado com a criação dele e o homem foi o ápice. Então entenda que até o homem faz parte dessa criação e que nós como homens e mulheres, nós nem pertencemos a nós mesmos, porque nós somos criados. Nós somos criados por Deus. E nós, se você parar para pensar, a gente tem que exercer a mordomia até na nossa própria vida. Qual a nossa própria vida, na verdade, né? Nós somos mordomos de nós mesmos, né? Porque, mas para Deus, entende isso? Porque nós não somos de nós. Nós somos de Deus. E Deus nos deu a responsabilidade de a gente cuidar de nós mesmos para Ele, né? Isso às vezes pode até parecer uma loucura, mas essa é a grande realidade, porque a gente faz parte da criação de Deus. Então lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15, né? Diz que Deus, pois, né? Diz a palavra de Deus, que é poderosa. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Aqui, depois de toda a criação, depois da formação do homem, foi antes da queda do homem, Deus incumbiu o homem, né? Deu sobre ele essa responsabilidade de cultivar e guardar o jardim do Éden, onde ele criou, onde ele tudo era perfeito. Então, deu para ele assim, ó, Adão, vem aqui, né? Tô fazendo uma
tá? Como se Deus tivesse chamado ele e falou assim, vem cá, você vai cuidar aqui desse jardim para mim, tá? Você vai cultivar, você vai guardar, você vai ser responsável por isso daqui, tá bom? Você vai tomar conta, tá? Você vai dar nome para os animais, você vai administrar isso daqui para mim, tá? Você é o meu mordomo. Ou seja, Deus já estava incumbindo ao ser humano, ao homem, né, a responsabilidade da mordomia, ou seja, de cuidar daquilo que Deus criou, né? Então, uma grande responsabilidade. Então, a mordomia cristã, ela vem desde os primórdios da criação do mundo, desde Gênesis, tá? Então, Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar. Essa é a ideia. Quando você pensa em cultivar e guardar, mostra, né, a responsabilidade que Deus colocou inicialmente sobre o ser humano. Cultivar e guardar. Não colocou ele lá para ele não fazer nada, para ele ficar à toa, para ficar olhando para o tempo. Não. Para ele cultivar e guardar. Tá? Então, Deus criou um ambiente perfeito, como eu disse, e confiou ao homem o papel de cuidar desse ambiente, desse planeta, desse jardim, né, da terra em si, né? Então, a palavra aqui cultivar, né, nesse versículo, ela traz a ideia de fazer crescer. Porque quando a gente pensa em cultivar, a gente pensa em agricultura, em plantar uma semente. Então, você está cultivando, você está plantando. Então, a ideia de quando você planta uma semente, a ideia, o que você espera? Você espera que aquilo cresça, né? Então, a ideia de cultivar é plantar, é de esperar crescer, então de fazer aquilo, né, ser melhor do que é, administrar aquilo que Deus colocou na sua mão, que Deus colocou lá nas mãos de Adão, de fazer aquilo crescer, ou seja, de até multiplicar. Se você pegar lá a parábola dos 10 talentos, né, que Jesus, na verdade, entregou ali os talentos, né, de fazer aquilo multiplicar. E tem ali o servo bom e fiel e tem aquele que não, ou seja, o mordomo fiel e aquele que não foi. Porque Deus, além de colocar essa responsabilidade sobre nós, sobre o ser humano, ele deu a responsabilidade de cultivar, de fazer crescer. E quando uma semente cresce, ela gera outras sementes, ou seja, existe a multiplicação. Então, Deus nos deu uma responsabilidade de fazer crescer, de fazer multiplicar, tá? E guardar aqui, né? Guardar, ó, cultivar e guardar. E essa palavra guardar, ela traz a ideia de proteger e preservar, né? O homem ele foi chamado para desenvolver e manter o que Deus criou. Então, além de cultivar, fazer crescer, fazer multiplicar, você tem que proteger, você tem que preservar. Então, você tem que estar atento, você tem que ser responsável, você tem que saber administrar para poder preservar aquilo, para poder proteger aquilo. Você tem que ter isso dentro de ti. E Deus criou o homem com isso, né? Com esse senso de responsabilidade, com esse senso de preservação, de criar, de cuidar. A gente tem isso porque isso vem do próprio Espírito de Deus, né? Então, dito isso também, desde o início, né? Tudo que temos, tá? Desde o início, essa é a grande ideia de Deus, tá? Tudo que temos nas nossas vidas, a nossa própria fé Deus nos deu, os nossos recursos, os nossos relacionamentos, a nossa família, tudo que a gente tem, assim, falando hoje na nossa vida, tá? Pertence a Deus. E nós somos convidados a zelar por isso. Tudo que eu tenho na minha vida, tudo que você tem na sua vida, o seu trabalho, a sua família, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, né? O seu carro, a sua casa, tudo isso, na verdade, pertence a Deus, porque Deus nos capacita a ter essas coisas, ter, entre aspas, porque isso pertence a ele, essa ideia de mordomia pertence tudo a ele, então a gente tem que cuidar e zelar das coisas que Deus tem colocado nas nossas mãos da melhor maneira, tá? Ministério, né? Se você tem um ministério na sua igreja, né? Então você pode ter certeza que você é mordomo de Deus, porque a igreja pertence a Cristo, então a gente tem que ser, né, fiéis a isso, né? Essa mordomia, essa responsabilidade, essa função que Deus nos deu, né? Deu ao homem, tá? Então, continuando aqui no nosso mapa mental, a ideia aqui é o quê? É eu pegar essa pergunta, fazer ela para mim, você pegar essa pergunta e fazer para você mesmo. Então, leia essa pergunta fazendo para você.
Como estou cuidando das coisas que Deus confiou a mim? É essa reflexão que a gente tem que ter, baseado aqui em Gênesis, no capítulo 2, versículo 15. Pensando que Deus colocou, né, o homem no jardim, colocou você aqui nessa terra, nesse planeta, para você cultivar e guardar. Ou seja, Deus colocou as coisas nas suas mãos para que você possa cuidar, para que você possa guardar, para que você possa preservar, para que você possa proteger. Então, vamos lá. Como eu, Thiago, estou cuidando das coisas que Deus confiou a mim? Pare e pensa, analisa, reflita. Como você tem cuidado das coisas que Deus confiou a você? Você tem sido negligente? Você tem, tipo, feito de qualquer jeito as coisas? Você tem o seu emprego e, tipo, que se dane, estou fazendo de qualquer jeito mesmo? Lembre-se que até na palavra de Deus diz que tudo que a gente não faz como se fosse para homens, mas como se fosse para o próprio Deus, até o nosso trabalho, tá? Então, tudo, quer comais, quer bebais, né? Fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo que a gente tem que fazer tem que ser pensando na mordomia, que é, ou seja, nada disso aqui é meu, eu entendo isso, eu estou aqui para administrar, eu estou aqui para cuidar, eu estou aqui para fazer o meu melhor. É Deus que tem colocado essas coisas nas minhas mãos, então eu vou fazer o melhor, porque é para o meu Deus, é para o meu Jesus Cristo, é para o meu amigo Espírito Santo. Então eu vou fazer o meu melhor, vou dar o meu melhor, tá? Isso em todas as áreas da sua vida, todas, financeira, família, com o seu próprio tempo, como que você administra o seu próprio tempo, com os seus dons, com os talentos que Deus deu para você. O que você tem feito com tudo isso? Você tem usado para a honra e glória dele? Você tem administrado da melhor maneira? Você tem cultivado, você tem feito crescer os seus dons? Você tem aproveitado tudo que Deus tem colocado, as oportunidades que Deus tem colocado na sua vida, para que você possa crescer, para que ele seja glorificado, porque essa é a grande verdade, para que ele seja honrado através das nossas vidas, né? Fazendo tudo isso, e não só isso, mas principalmente ajudando as pessoas, porque a mordomia cristã, a vida cristã é Deus e as pessoas. O que você tem feito com as coisas que Deus confiou a você? O que eu tenho feito com as coisas que Deus confiou a mim? Né? Então, essa é a grande ideia. A mordomia se aplica a todas as áreas da vida, como eu falei. Todas. E aqui eu destaquei algumas. Financeira, tempo, né? E os dons e talentos. Que são assim, não que são as principais, mas eu trouxe aqui algumas para que a gente possa refletir em cima delas, tá? Então, o que você tem feito, né? O que eu tenho feito, né? Com a mordomia, né? Com a área financeira. O que eu tenho feito com meus recursos? O que eu tenho feito com o dinheiro que Deus tem colocado nas minhas mãos, esses recursos, que é dele mesmo, e ele que me dá. Ele que me dá. Ele que me dá a capacidade de poder administrar tudo isso. Ele que me dá. Então, administrar o dinheiro de forma sábia e generosa, né? Será que você, a gente tem administrado o nosso dinheiro? Quando eu falo nosso, entenda, tá? Quando eu falo nosso, a gente sabe que todas as coisas pertencem a Deus. Mas a gente tem administrado, então, de uma forma sábia, a gente tem gastado dinheiro à toa, de qualquer jeito, controlado as nossas finanças nas coxas, de qualquer maneira, né? Ou a gente tem administrado de uma forma sábia, para que o dinheiro renda, para que ele seja bênção, né? Porque dinheiro é bênção, não é maldição. Dinheiro é bênção, tá? E outra, a gente administrar de uma forma generosa, porque, pensa, a mordomia, a vida cristã é Deus e as pessoas. Então, administrar o dinheiro de uma forma sábia é a gente pensando em Deus, sendo um mordomo dele. E de forma generosa é porque a gente está pensando nas pessoas. Porque já que não é meu, já que é de Deus, então Deus ele vai me dar para me sustentar, ele vai me dar também para eu ser capacitado a ser generoso de tal maneira que nunca vai me faltar, porque é dele que me dá para eu poder também passar isso para os outros. Essa é a grande ideia, essa é a vida cristã, é receber de Deus para poder fluir para outras pessoas. Não só dinheiro, mas tudo na nossa vida. Os seus dons, os seus talentos, né, o seu conhecimento, a capacidade que Deus te dá de executar um bom trabalho, tudo isso é para honrar e glorificar o nome dele, mas também, e principalmente também,
porque é o segundo mandamento, amar o próximo e fazer de alguma maneira que isso abençoe a vida do teu próximo, das pessoas que estão ali ao seu redor e até as pessoas que não estão, até pessoas longe, né? Então essa é a grande ideia, tá? O tempo. Como a gente tem administrado o nosso tempo? Como você tem usado o tempo que Deus te deu, né? O tempo é dele, ele é o dono de todas as coisas, ele é eterno, então o tempo é dele também. Então fazer o uso do tempo que Deus tem colocado na minha vida e na sua vida com propósito, dedicando momentos a Deus, à família e ao serviço ao próximo, tá? Então, você tem perdido tempo? Você fica quanto tempo no TikTok? Você fica vendo dancinha, você fica vendo ali, sei lá, gente dançando, fazendo, né? Porque o TikTok, querendo ou não, pode ter conteúdo de qualidade, sim, claro, mas também tem muita coisa ali meio, sabe, nudez, essas coisas. Você sabe disso. Tanto para homem como para mulher. E além disso, quando a gente entra ali nos Reels, entra ali no Instagram, nas redes sociais, a gente perde um tempo danado. A gente tá ali, sabe, sendo inútil. A gente tá administrando o tempo que Deus nos deu com coisas inúteis, né? Aqui você tá dedicando um tempo a alguma coisa boa, porque você está aprendendo, você está absorvendo um conhecimento que você está trazendo para sua vida para você poder aplicar. Então, o que a gente tem feito com o nosso tempo? O que a gente tem feito com os nossos olhos? Onde a gente tem concentrado o nosso tempo, do nosso dia a dia? Você tem administrado o tempo do seu dia com sabedoria, com responsabilidade? Você tem dedicado seu tempo a Deus? Você dedica tempo à sua família, a estar com eles, a amar os seus filhos, a brincar com eles, a amar a sua esposa, a amar o seu marido, né? Ajudar a sua família, o teu pai, a tua mãe? Você tem dedicado o seu tempo ao serviço ao próximo? Você tem feito alguma coisa pelas pessoas? Você se preocupa com isso? O que você tem feito com o seu tempo? Você só pensa em você? Tudo que você faz é pensando só em você, é o seu tempo? Ou você se ocupa tanto que você não tem tempo para nada? Então, até isso, Deus nos deu, né, como responsabilidade de a gente administrar e ter responsabilidade sobre o nosso tempo. A gente tem que ter tempo para Deus, porque Deus é o maior propósito. Ele tem o propósito principal na nossa vida, que é honrar e glorificar, né? A gente tem que administrar o nosso tempo, né, referente à nossa família, ao nosso trabalho, a amar as pessoas, os próximos. O que a gente tem feito com o nosso tempo? E os dons e talentos que Deus nos deu, né? Se ele nos deu, ele é dono. Ó, eu tô pegando isso daqui que é meu e tô te dando aqui, tá? Mas é meu, tá? Mas eu tô dando para você administrar, para você cuidar. Então, a gente tem que usar as nossas habilidades, os nossos talentos para benefício da comunidade, benefício do próximo, benefício da igreja. Deus não deu os dons e os talentos para nós, para as pessoas, para o homem, para a mulher, para que a gente seja egoísta, para a gente fazer coisas. Não, esse dom aqui, eu sou bom nisso daqui e eu estou fazendo isso daqui para mim. A gente tem que ter a ideia principal de que a mordomia é cuidar daquilo e administrar aquilo que não é nosso, para honrar e glorificar Deus e ir para abençoar as pessoas. É isso. Esse é o segredo da vida cristã, né? É claro que não é algo super simples e fácil de se fazer, mas é algo que a gente tem que buscar, que a gente tem que pautar, a gente tem que ler na palavra. A palavra de Deus, ela está repleta de mordomia, unção, bênção, né, recompensa, tudo que Deus aos homens que estão aqui dentro dessa palavra foi para que eles administrassem, para que eles cuidassem da melhor maneira possível. Tudo, porque tudo vem dele. Então, o dom, o talento, você é bom em quê? Você tem usado isso para a glória de Deus? Você tem usado isso para abençoar as pessoas? Você tem usado isso lá na sua igreja para abençoar as pessoas? Essa é a grande ideia. Como você tem administrado os dons e os talentos que Deus te deu? Porque é dele, tudo é dele, não é nosso. Essa é a grande ideia. Ou seja, tá tudo baseado na humildade, né? Tá tudo baseado aqui, ó, na humildade, né? De entender que a gente não é dono do que a gente administra. A gente não é dono nem da nossa própria vida, a gente é dono. Nós fomos criados por Deus e Deus ainda nos deu a responsabilidade de a gente cuidar da nossa vida.
que ele nos deu. Nós pertencemos a ele, o meu espírito pertence a ele, a minha vida pertence a ele. Então, olha só a responsabilidade que a gente tem. É por isso que Deus fala, né? A palavra de Deus fala que a gente é a morada do Espírito Santo. Nós somos templo do seu espírito. Então, a gente tem que cuidar desse corpo. Porque se a gente é templo do Espírito, então nosso corpo nem é nosso. Nosso corpo pertence a Deus. Né? O nosso espírito pertence, a vida pertence a ele. Então a gente tem que cuidar disso com muito temor. E quando eu falo temor, não é focado no medo, mas temor é um profundo respeito a Deus. Profundo respeito a esse ser majestoso, maravilhoso, cheio de amor, de misericórdia, de compaixão, de poder, de grandeza. Né? Saber que ele é soberano sobre todas as coisas. Ter um profundo respeito a Deus e saber que a minha vida, eu preciso cuidar dela da melhor maneira possível, porque ela não pertence a mim, pertence a Ele. E Ele me deu com um grande propósito, que é honrar e glorificar a Ele e ajudar as pessoas, tá? Então, para a gente finalizar aqui, tá? Para a gente finalizar aqui, essa é uma frase aqui para a gente concluir, né, todo esse vídeo, tá? Que diz que ser mordomo cristão é entender que tudo o que temos é um presente de Deus. E nossa responsabilidade é cuidar disso para glorificar a Ele. Porque a terra, né, toda a criação, tudo, a terra está cheia da sua glória. Toda a terra, aqui nesse local, está cheia da sua glória, cheia da sua presença. Porque Deus, ele é tão grande, ele é tão infinito, que ele está em todos, nós estamos nele. Essa é a grande verdade. Nós estamos em Deus. A criação está em Deus. Tudo glorifica a Deus. Tudo é para ele e converge para ele. E tudo é dele. Ele é o começo, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele sempre existiu. Antes dele não havia outro Deus e depois dele não haverá, porque ele sempre foi, ele é. Isso é maravilhoso pensar isso aqui. É maravilhoso e é tremendo, algo que a nossa mente não consegue compreender. Então a ideia, né, para finalizar, da mordomia cristã, né, esse chamado desde lá de Gênesis de cultivar e guardar, né, dessa responsabilidade, é para glorificar a Deus, porque tudo pertence a Ele e tudo é dele. E essa é a grande ideia. Se tudo é dele e tudo pertence a Ele, a gente tem que confiar então mais ainda nele, porque até a fé que a gente tem é Ele que nos dá, é dom de Deus. Olha, então é tudo dele. A gente tem que ser muito grato a Deus, viver com muita gratidão e com muito temor no coração, muito respeito a Ele. Muito respeito a Ele, muito respeito à obra de Cristo na cruz, muito respeito ao Espírito Santo, a esse Deus poderoso. E eu gostaria então de finalizar aqui com uma oração, né? Pedindo para que Deus nos ilumine, né? Referente a isso, a mordomia cristã, a verdadeira mordomia cristã. Né, para que a gente entenda e para que a gente viva isso daqui, para que a gente consiga viver, né, essa responsabilidade, né, para que a gente consiga cultivar e guardar tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, que pertence a Ele. Então vamos fazer com amor, com vontade, com dedicação, né, porque pertence a Ele e a gente tem que glorificar aquele que nos amou, aquele que nos deu a vida. A gente tem que glorificar aquele que nós pertencemos a Ele. E a gente tem que glorificar Ele. Nem a minha vida, nem a sua vida é sua e nem minha. É dele. Vamos cuidar direitinho daquilo que Deus nos colocou em nossas mãos? Vamos. Né? Então, vamos terminar aqui com uma oração para glorificar o nome dele. Tá? Senhor Pai amado, coloco a minha vida diante do teu altar e a vida desse meu amigo e dessa minha amiga que está escutando, que está assistindo, Senhor Deus, esse vídeo, esse conteúdo. Pai, que essas palavras, Senhor Deus, que esse entendimento, esse conhecimento entre no nosso coração, Pai, para que a gente possa compreender, Senhor Deus, que o Senhor nos deu a responsabilidade de cuidar daquilo que é teu, da tua criação, da nossa própria vida que pertence a ti, Senhor Deus. Então nos capacita, Senhor Deus, a termos, Senhor Deus, essa ideia completa de cuidar disso, Senhor Deus,
com muito amor, com muito carinho, com muito respeito a Ti, sabendo que todas as coisas são suas e que o Senhor tem colocado as coisas nas nossas mãos para nos abençoar. Porque além do Senhor ser dono das coisas, nos dar essa responsabilidade de mordomia, de cuidar dessas coisas, o Senhor nos deu também a permissão de usufruir dessas coisas. Porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, de compaixão. E além de nos entregar essa responsabilidade maravilhosa, que é cuidar de todas as coisas, do nosso tempo, da nossa família, dos nossos relacionamentos, porque tudo isso pertence a Ti, mas também de a gente poder usufruir disso com muita alegria, porque o Senhor é um Deus de puro amor, de pura bondade. E além, Senhor Deus, de pedir isso, que o Senhor nos ajude a entender e a viver isso, porque o Senhor é aquele que coloca tanto o querer quanto o realizar no nosso coração. O Senhor coloca tanto o querer, então coloca tanto, Senhor, o querer em podermos ser mordomos, Senhor Deus, fiéis, aqueles que vão cuidar, Senhor Deus, da Tua obra, que vão cuidar de todas as coisas da maneira melhor e possível, do nosso trabalho, né, do nosso carro, da nossa casa, tudo aquilo que o Senhor deu para nós cuidar e para que a gente possa usufruir. Isso é lindo, Pai, e eu te agradeço muito, Senhor, sobre essa verdade que a Tua palavra traz, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a cuidar do nosso corpo, do nosso templo, que pertence ao Teu Espírito Santo, para que a gente possa também ser abençoado, porque tudo isso é bênção, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por incumbir a nós, Senhor Deus, a mordomia cristã. E nos ajude, Senhor Deus, a Te glorificar cada vez mais com as nossas vidas, com tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nos ajuda a ser melhores a cada dia, a entender, Senhor Deus, o significado disso, principalmente para Te honrar e honrar as pessoas que estão à nossa volta, amar o nosso próximo como a nós mesmos, glorificar o Teu nome, Senhor, e ajudar o próximo, Pai. Essa é a grande ideia da Tua criação, da tua vida para nós, Senhor Deus. Eu Te agradeço no poderoso nome de Jesus Cristo esta verdade e que clareie a nossa mente para que a gente possa viver isso, Senhor Deus, na plenitude que o Senhor espera que a gente viva. Nos capacite, Senhor Deus, a sermos mordomos, fiéis e que a gente possa usar todos os nossos dons, os nossos talentos, o nosso tempo, os nossos recursos, Pai, para Te honrar e Te glorificar. Essa é a grande verdade. E eu Te agradeço mais uma vez, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Espero que esse conteúdo, que essa mensagem, né, que esse vídeo tenha trazido clareza na sua mente e ao seu coração e que a gente possa realmente viver, né, esse evangelho, que a gente possa viver essa palavra de Deus, essa mordomia, né, essa vida cristã, que é a pura verdade, né? A mordomia cristã é a pura verdade. Se a gente conseguir viver isso sendo capacitados por Deus, a gente está cumprindo a vontade dele, estamos vivendo o propósito de Deus para nossas vidas, porque esse foi o propósito de Deus desde o começo, desde a criação, desde Gênesis, e isso não mudou, porque Deus não muda, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.